Irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, e chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se As Vacas Gordas e as Vacas Magras. No livro de Gênesis, no capítulo 41, de versículo 1 a 36, será o resumo. A palavra está escrito assim: passados 2 anos, o faraó teve um sonho. Achava-se às margens do rio Nilo e viu subir dele 7 vacas bonitas e gordas para pastar na várzea. Mas atrás delas subiam do rio outras 7 vacas feias e magras, que se colocaram junto às 7 que já estavam à margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Pela manhã, com o espírito perturbado, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas não houve quem os interpretasse ao faraó. Havia lá um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. O faraó mandou chamar José, e depressa o tiraram da prisão. O faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem a interprete. Ouvi dizer que apenas ouves um sonho e logo o interpretas. José respondeu ao faraó: não eu, mas Deus dará uma resposta plausível ao faraó. Então o faraó contou a José. José disse ao faraó: o sonho do faraó constitui uma unidade. Deus deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, pois o sonho constitui uma unidade. As 7 vacas magras e feias que subiram atrás das outras são outros 7 anos de fome. Virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Depois virão 7 anos de escassez, que farão esquecer toda a fartura do Egito, na terra do Egito. E a fome acabará com o país, por causa da fome que seguirá, pois será terrível. Portanto, o faraó procure um homem inteligente e sábio, e o ponha à frente do Egito. Por ordem do faraó, armazenem o trigo e os guardem como provisão nas cidades. Esses mantimentos servirão de provisão ao país para os 7 anos de fome que virão para o Egito, a fim de que o país não pereça de fome. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, esse jovem hebreu que estava preso era escravo do faraó do Egito. Ele foi preso porque os seus irmãos venderam ele como escravo. Por isso ele estava como escravo no Egito. Ele conseguia, através de Deus, revelar sonhos que as pessoas estavam tendo, sonhos que às vezes as pessoas não entendiam.
ele escrevia o sonho, porque Deus entregava para ele essa missão. E lá no Faraó, lá no Egito, o Faraó teve um dia, uma noite, que ele teve um sonho. E no sonho, ele falava assim: achava-se às margens do rio Nilo e viu subir dele, do rio, 7 vacas bonitas e gordas. O sonho do Faraó foi o seguinte: ele viu um rio, do rio Nilo, as águas descendo, e subiam para o rio 7 vacas bonitas e gordas, para pastar na várzea do rio. Mas através delas subiam do rio outras 7 vacas feias e magras. Atrás das 7 bonitas e gordas subiam 7 vacas feias e magras, que se colocavam junto às 7 que já estavam à margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. As 7 vacas feias e magras que o Faraó sonhou comiam, devoravam as 7 vacas gordas e bonitas. Nisso o Faraó acordou, todo tenso, preocupado, seu espírito agitado. Então ele pegou e mandou chamar todos os seus adivinhos e sábios que existiam lá no Egito. Os adivinhos e sábios do Egito. E chamando eles, contou o sonho para eles, da mesma forma que ele sonhou, e pediu a revelação do sonho. E eles tentaram, e ninguém conseguiu revelar o sonho. Um funcionário do Faraó disse para o Faraó que lá na prisão dos escravos tinha um jovem hebreu, e esse jovem hebreu, ele revelava os sonhos das pessoas. E o Faraó pensou: bom, os meus adivinhos, meus sábios não conseguiram revelar, quem sabe esse jovem hebreu escravo consegue me transmitir a mensagem do meu sonho. Mandou chamar, e José foi. José era o nome dele, homem da promessa de Deus. E ao chegar lá, o Faraó disse para ele: José, eu tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer que apenas ouves o sonho, logo o interpreta. Bom, me contaram que você ouve um sonho de alguém e logo em seguida interpreta o sonho. Então, José, eu quero que você interprete para mim, porque os meus adivinhos não conseguiram. Mas José respondeu ao Faraó: não sou eu, mas o meu Deus dará a resposta plausível ao Faraó. É o meu Deus que revela os sonhos para me entregar para ti, Faraó. Então o Faraó contou o sonho das 7 vacas gordas e bonitas e as 7 vacas magras e feias que devoravam as gordas e bonitas. E José disse ao Faraó: o sonho do Faraó constitui uma unidade. Deus deu a conhecer ao Faraó o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos. As 7 vacas representam 7 anos, bonitas e gordas.
pois o sonho constitui uma unidade. As 7 vacas magras e feias que subiram atrás das outras são outros 7 anos de fome. As vacas feias e magras são 7 anos de escassez, de fome que o Egito vai passar. São 7 anos de prosperidade com as vacas gordas e 7 anos de escassez com as vacas magras. Diz José: virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Depois virão 7 anos de escassez, que farão esquecer toda a fartura na terra do Egito. E a fome acabará com o país. A fome acabará com o país, por causa da fome que seguirá, pois será terrível. Será 7 anos terrível no Egito, haverá muita fome. Portanto, o faraó procure um homem inteligente e sábio. Olha, José deu um sinal para o faraó. Procure um homem inteligente e sábio, que interpreta o sonho do faraó e que vai administrar o Egito para o faraó. E põe-o à frente do Egito. Então, o que foi que o faraó fez? Ele pegou e colocou José para administrar o Egito. E transformou José de escravo a um ministro do faraó, com toda a confiança do faraó. Por ordem do faraó, diz José, o faraó deve armazenar o trigo e os guardem com provisão nas cidades. Ora, 7 vacas gordas e bonitas, 7 anos de prosperidade. José vai administrar, vai mandar guardar todos os celeiros em todo o Egito, toda a plantação que forem plantadas, armazenar, para que nesses 7 anos de fartura venha a ter alimento no próximo 7 anos de escassez. Esses mantimentos servirão de provisão ao país para que os 7 anos de fome, de escassez, de fome, que virão para o Egito, a fim de que o país não pereça de fome. Então Deus foi misericordioso com o faraó. Verdade, com o faraó. Deu um sonho para ele, para que ele tirasse um filho de Deus da prisão como escravo e transformasse no primeiro ministro do Egito, homem sábio, inteligente, que tinha revelação de sonhos, vida não por ele, mas por Deus. O faraó pega José e coloca à frente. José revela o sonho e administra durante 7 anos toda a fartura do Egito, mandando guardar todo o alimento que sobrasse, armazenar para os dias ruins, os dias maus. Quando vieram os 7 dias de escassez, de fome, o povo do Egito tinha alimento para eles e para vender para as outras nações. Tudo isso foi feito por graça de Deus, por amor a Deus, a José e ao povo de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, que tiramos de proveito desse ensinamento que José nos passou? Nós estamos no Apocalipse. Estamos no Apocalipse. Ninguém pode negar.
profetas estão recebendo mensagens de Deus. E coisas terríveis vão acontecer no mundo inteiro e no nosso Brasil. Consequentemente, na nossa cidade, no nosso estado. Catástrofes, muitas catástrofes vão acontecer, como já estão acontecendo. Deus está falando: guardem alimento, guardem as provisões de alimentos não perecíveis, que não estragam, para os dias maus que virão, que já estão à porta para acontecer. Tem falado alguns profetas: guardem alimento por 3 meses, porque virá a escassez e terá fome. Queridos irmãos, quem tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito Santo tem dito às igrejas.